Olá, seja bem-vindo ao Projeto Celular. Hoje eu quero falar com você sobre Loft. Bom, a gente está com um pouquinho de barulho aqui porque está no meio de uma obra também aqui do lado, mas eu vou passar com vocês um pouco sobre Loft, como fazer um projeto que fique aplicável no dia a dia, fique funcional para você e com dicas para economia também no projeto sobre algumas coisas que eu sempre falo, como por exemplo tamponamento, estilos de puxadores e na prática como fazer um móvel funcional com um orçamento um pouquinho menor. Então eu vou apresentar para você o loft que está aqui atrás. Esse loft, o que a gente fez? Na primeira parte, geralmente a gente tem o espaço de cozinha, que é uma cozinha menor, uma cozinha mais compacta. Para ambientes menores, você tem aqui um espaço de geladeira, que é a geladeira que eu falo que é uma geladeira ideal. Geralmente ela tem 300 litros. É uma geladeira que ela muda muito na questão da largura e na altura. Por quê? Se você está fazendo um apartamento de loft, você provavelmente tem uma dinâmica mais acelerada ou é para investimento. Então, para investimento, você não precisa de uma geladeira tão grande. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você é qual é a parte de funcionabilidade, como você usa esse apartamento e como você vai usar os equipamentos. Não precisa colocar uma geladeira gigante, até porque vai ficar desproporcional. Então, aqui a gente tem uma geladeira padrão, essa geladeira ela tem 60 e aqui o vão da parte superior, ele ficou com um vão de 70 centímetros. Por quê? Porque sempre é necessário esse vãozinho aqui na lateral para respiro da geladeira. Isso é super importante no seu projeto, você precisa sempre pensar nisso. Nessa parte da cozinha, a gente trabalhou com dois estilos. Na parte superior, um estilo mais provençal e na parte inferior, uma parte mais lisa. Hoje tem muita gente que gosta desse estilo provençal, só que tem um orçamento um pouco mais baixo. Então uma outra sacada que a gente desenvolveu nesse projeto foi mesclar na parte superior com o provençal, você investe um pouquinho mais, e na parte de baixo com frentes mais lisas que você tem um investimento um pouco menor. Então você consegue agregar a sofisticação e o designer que você quer de uma forma que não fica pesado, porque a maior parte das pessoas acha que no projeto precisa fazer com um único tipo de frente, e aqui é a prova de que não precisa fazer dessa forma. Bom, vamos lá. Falando da parte provençal, esse provençal é um provençal mais econômico. Por quê? Porque ao invés de ele trabalhar com laqueamento, ele trabalha com acabamento de BP. O BP é uma folha melanínica que traz uma resistência maior do que a laca. Eu já falei um pouquinho no vídeo aqui no canal sobre tipos de acabamento. E esse BP ele é super interessante. Um outro ponto interessante desse projeto é a altura. Você está vendo que aqui ele tem uma altura confortável para poder pegar, não é aquele móvel super alto. E aí você tem um espaço na parte de baixo com o micro-ondas. Nesse projeto você tem aqui uma forma mais fácil de administrar, porque se você coloca o micro-ondas aqui em cima, você praticamente perde a utilização. Então aqui a gente trabalhou com esse provençal, portas de vidro nesse daqui, então é o Reflector. Qual que é o interessante do Reflector? O Reflector é um tipo de vidro translúcido. Você consegue ver na parte interna e também consegue deixar ele um pouco mais escondido. Então depende da luminosidade que você tem no ambiente. Aqui então foi feito esse composto provençal com porta de vidro. Então na parte superior a gente investiu um pouco mais. Então, nessa parte aqui superior, ela tem um outro detalhe. Tá vendo que aqui em cima não tem nenhum tipo de puxador? Exatamente. Esse puxador, o que a gente faz? A gente tem uma economia aqui no tipo de puxador. E aí a gente faz um estilo de porta passante, que você pega por baixo. Então, tanto aqui quanto nessa parte, você consegue pegar por baixo. Aí, um outro detalhe que a gente tem. Esse móvel, ele não tem tamponamento. O que seria o tamponamento? É uma caixa sobre outra caixa. Já eu vou mostrar alguns outros projetos que tem tamponamento, como por exemplo, aqui nessa parte. Só para você falar de tamponamento, já eu venho para esse quarto, mas aqui é uma caixa sobre outra. Tá vendo que aqui você tem internamente uma cor mais clara e aqui outra cor? Então isso daqui é o tamponamento, tá vendo? Já nessa parte a gente não trabalhou com tamponamento. Por quê? Porque sem trabalhar com tamponamento, você também consegue investir um pouco menos no projeto. E aí, na parte de baixo, a gente fez o mesmo estilo. E o que acontece? Aqui a gente tem um estilo que é o estilo passante também. Não é a cava usinada. Geralmente a parte das marcenarias trabalham com uma cava 45. Qual que é a grande questão da cava? Você investe mais tempo para produção, logo o projeto fica mais caro. Então nesse projeto a gente conseguiu fazer algumas adaptações para ter um bom custo-benefício. E aí aqui embaixo da pia, sempre o ideal é trabalhar com um basculante
ou com porta de giro. Eu particularmente gosto mais de porta de giro, que é a porta de abertura tradicional. Por quê? Por conta da manutenção. Imagina que aqui você tem um espaço que o sifão vai lá no fundo. Então esse espaço aqui fica muito difícil o acesso e manutenção daqui. Então se você trabalha com porta de giro, fica mais fácil esse acesso. Aqui, como é um espaço de decoração, a gente não tem o sifão, mas no dia a dia isso aqui fica bem apertado. Por isso o ideal é trabalhar com porta de giro. Mas para quem gosta de uma linha mais horizontal, que esteticamente fica mais bonito, a gente trabalhou então com o basculante. E aqui embaixo a gente trabalhou com um gavetão que vai fazer uma boa área de armazenamento. E na parte de cima, como o espaço é compacto, trabalhamos com espaço para talher. Então, essa parte da pia, ela é uma pia curta, pequena, mas que consegue atender todas as necessidades do que você precisa para uma dinâmica rápida. E aqui a gente tem um cooktop de 2 queimadores com o micro-ondas. Um detalhe importante daqui é sempre pensar na parte de gás. Então, por exemplo, esse daqui, o ponto de gás está bem aqui nessa parte. Qual que é a grande questão? Se você for trabalhar, vai ficar com uma mangueira aqui na frente. O ideal seria esse cooktop estar com esse ponto de gás lá no fundo, porque dessa forma não atrapalha tanto aqui esse ponto. Ou seja, esse modelo não é o melhor para cá para o projeto. O ideal seria trabalhar com um ponto de gás na parte de trás. Então esse é um detalhe que é importante na hora de você comprar o eletrodoméstico, entender qual o modelo ideal para o seu projeto e para a sua necessidade, porque o micro-ondas ficou aqui nessa parte. Falando um pouco do depurador. Nesse espaço, como o espaço de armazenamento é pequeno, a gente trabalhou com um depurador tradicional que você ganha o armário aqui na parte de cima. Ele não é tão bonito, tá? Mas ele acaba fazendo mais funcionabilidade. Por quê? Porque tem o depurador Slim, que eu já falei para vocês algumas vezes, e esse depurador Slim, ele toma boa parte do armário. Aí você perde esse espaço de armazenamento, o que não é ideal. Então aqui sempre pensando na dinâmica do projeto para entender qual a melhor necessidade. Falando agora de armário, aqui nessa parte a gente tem um armário com uma única porta. Por quê? Essa porta é uma porta de 60 centímetros. Aqui você poderia trabalhar com 2 folhas. Como o espaço geralmente em loft é menor, seria o mais adequado. Só que aqui a gente tem um bom espaço de corredor, colocou uma única porta. Isso economiza no projeto, porque esse conjunto de dobradiças você diminui conjunto de dobradiça, diminui também a parte de fitamento, porque aí você precisa fitar só uma única porta, não 2. E a parte interna, sempre trabalhando com prateleira e gaveta. Aqui a gente tem uma gaveta com corrediça telescópica. No projeto, existem vários tipos de corrediça. Você pode trabalhar com aquela que é oculta, que você não vê aqui na lateral. Ela geralmente tem um custo maior do que a corrediça telescópica. Só que a telescópica é muito bacana para quando vai trabalhar com a parte de dormitório. Por quê? Porque não precisa ter tanta resistência no dormitório, afinal vai ser só roupa, não tem tantos itens pesados. Então isso ajuda bastante. Já voltando aqui para a parte da cozinha, por exemplo, se eu trabalho com ela com telescópica, já não vai trabalhar com tanta resistência. Então essa daqui ela está trabalhando com a oculta, que aí você não vê e ela dá mais estabilidade para a gaveta e consegue colocar um amortecedor. Porque na corrediça telescópica, um outro ponto importante é que não vai com amortecedor, porque senão fica muito pesado, não é tão legal. Bom, voltando agora aqui na parte da distribuição interna, a gente trabalhou aqui com um canto em L. Esse canto ele é super prático por uma questão de espaço. Você tem um espaço muito aproveitado aqui, que você consegue colocar cabide, roupas, e a parte de roupa em cabide consegue colocar mais do que se você trabalhasse com gaveta e prateleira. Então ele está super bem aproveitado usando essa área aqui de canto. E esse daqui é um canto curvo, editável especial, e aí você pode ter aqui o amortecedor na porta também. Um outro ponto, gente, importante esse projeto ele está no azul. O azul é uma cor que ela é uma cor mais para quem gosta ou para quem ama muito. Porque se você trabalhar com isso daqui no dia a dia, pode cansar. Então o ideal é sempre você entender qual é o estilo de projeto, qual cor que você gosta. O azul é uma cor que agora está na moda, daqui a um tempo ela pode sair. Inclusive o azul já está saindo e o verde está vindo muito forte em tendência. Então essa loja que ela está montada há mais ou menos uns 3 anos, esse ambiente, então por isso o azul. Mas pode ser que daqui a um tempo, por exemplo, já saia de moda e você ver todo dia o azul pode enjoar. Então uma coisa que eu te recomendo é pensar em qual cor que você está usando.
Aqui a gente já tem um outro móvel que aí ele é mais estético, para poder dar um pouco mais de leveza, com uma porta transparente. Se você é super organizado, vale muito a pena. Agora, se for trabalhar com cada camisa de uma cor, não é tão interessante trabalhar com o translúcido. Aí você pode trabalhar com o incolor por completo. Aí seria mais bacana você trabalhar ou com o translúcido, que é o reflecta, ou trabalhar aqui com uma porta de vidro que tem aqui uma película que não vai dar para ver internamente. Já na parte do painel, olha só que legal. Aqui mais um jeito para economizar. Você tem uma mesinha de cabeceira e essa mesinha de cabeceira ela não tem gaveta, ela só é um nicho. Fica super funcional para você guardar suas coisas e fica bonito. E aí você economiza na hora de colocar a gaveta, porque tudo é custo. Quanto mais você acrescenta, maior o valor do projeto. Então a gente tentou investir um pouco mais na ferragem, que é uma corrediça oculta, por exemplo, da cozinha, que tem mais prioridade do que investir aqui na parte de gaveta. Então tudo é jogo de como você vai fazer o seu projeto. Fazer o projeto certo não necessariamente é acrescentar muita coisa ou tirar tudo, é colocar cada item e o item certo no local certo. E aí aqui a gente tem uma cabeceira com madeira e aí nela a gente trabalhou com vários frisos, ao invés de trabalhar com ripado. Também uma forma de economizar e dar uma estética diferente para a cabeceira, para ela não ficar uma cabeceira totalmente lisa. E no espaço lateral ali a gente fez um pórtico, trazendo esse ambiente, e aqui com um corte especial, que vai dar uma sofisticação para o ambiente. E aí você não fica com tudo muito quadrado. Espero que você tenha gostado desse ambiente. Comenta aqui embaixo, fala para mim o que você mais gostou, o que você faria, o que você não faria, e aproveita e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.